Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Caio Lima, esse é mais um vídeo do canal Rede Poderosa e estamos em 2024. Finalmente chegamos, né? Parecia que 2023 seria eterno, mas assim, pra gente que é assalariado, pouca coisa muda. Mas respeito muito e cultivo a esperança de que 2024 seja um ano repleto de realizações, tanto as pessoais quanto aqui para o Rede Poderosa e para vocês também que estão aí sendo gentis espectadores, né, no nosso pequeno canal. E também cumpro os meus rituais, eu acho que isso é muito importante. E um dos rituais que eu divido com a Patrícia é o da limpeza nas estantes, para dar uma pensada no que foi o ano de leituras, né, no caso 2023, para ver o que tem se encaixado com o perfil de leituras que eu tenho me proposto, tanto em âmbito pessoal quanto em âmbito acadêmico, aqui para o podcast. Isso ajuda, inclusive, a gente definir como vai ser nosso ano, né? Nosso próximo ano, no caso. E aí ela já vem fazendo essa série de vídeos de Book and Haul desde o ano passado e eu decidi embarcar nesse de começo de ano, porque é aquela parada, né? Dar aquele refresh, começar o ano devagar, começar o ano falando sobre limpeza, contando histórias sobre leituras, sobre livros que estão aqui. E aí, cara, dentro da perspectiva que eu carrego com a montagem da minha biblioteca particular, da minha coleção particular de livros, eu separei bastante coisa e trouxe algumas aqui que podem ser interessantes conversar, que podem ser importantes de trocar uma ideia, porque não tá saindo aqui só coisas que eu não gostei de ter lido. Tem coisas que eu gostei muito de ter lido, só que na minha cabeça elas já não fazem tanto sentido, elas já não fazem tanto. Elas já não tem por que estar ocupando espaço aqui. E aí, na minha, na minha forma de ver, elas ocuparão espaços de outras pessoas queridas. Algumas delas produzem conteúdo aqui para o YouTube, para outras redes sociais. E aí vocês verão esses livros voando por aí. Algumas vão para as bibliotecas que tem aqui perto, são poucas, mas eu acho que dá uma força e dá uma diversificada no acervo. E eu acho que é isso, né? Tipo, não tem muito também. Eu meio que dei uma separada, separei o que poderia ser útil, o que poderia ser interessante para essa galera que eu curto, que eu me amarro e que a gente troca muita ideia. E a outra parte vai direto para a biblioteca para dar um reforço por lá. E é isso, é um ritual que eu já mantenho há muito tempo, nunca falei muito sobre aqui no podcast, talvez eu tenha comentado em um vídeo ou outro, mas aí eu tô pegando a onda da Paty, surfando nesse começo de ano e falando sobre limpezas, contando algumas historinhas, e é isso. E aí vamos começar, né? Porque senão eu fico aqui falando coisa com coisa, a vida passa e tudo vira um grande, né, um grande calhamaço de vídeo. Bom, primeiro livro é um dos livros que eu tenho paixão na vida, que é O Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto. E aí, a Companhia das Letras, alguns anos atrás, eu diria uns 2, 3 anos, lançou uma nova edição de capa branca, grande também, com textos de apoio, né? Padrão Companhia das Letras, uma editora muito competente quando quer, principalmente. E aí eu ganhei de presente essa edição da Companhia das Letras. Eu tenho muito afeto. Eu já produzi muita coisa a partir dessa edição da Planeta. É o meu livro preferido do Lima Barreto de longe. Mas tendo chegado essa nova edição e querendo ter uma experiência mais completa e mais embasada do texto, né, mais consolidada do texto, eu vou lançar essa para frente. Mas eu acho essa coleção da Planeta assim de uma simplicidade e de um acerto estético muito maneiro. Não vai dar para ver muito por conta do verde, né? Por dentro da capa tem o desenho do sanatório e tal, do Hospício Pedro II. E ela é bem diagramada, ela é uma edição bonita, a folha grossona. Mas é isso. Pensando numa experiência melhor com o texto, eu acho que essa daqui terá melhor uso a partir de outras mãos. Então, estou me desfazendo dela. O segundo, pequena polêmica aí, porque não é difícil de achar isso aqui na estante virtual, acho que é um bom preço. Mas A Fera na Selva, do Henry James.
Isso aqui que veio pela coleção Novelas Imortais da Rocco. Rocco. E outras editoras, eu esqueci o nome das outras editoras, né? Vocês sabem como é que eu funciono. Elas produziam coleções maravilhosas de livrinhos assim. Inclusive, nessa coleção aqui, tem um livro russo, alguma coisa dos Sete Mortos. E, pô, é um livro difícil de achar e eu acho que é a única publicação, a única tradução no Brasil. E é muito brabo, sabe qual é? Só que eu não sou muito fã da literatura em língua inglesa, né? E principalmente a produzida no Reino Unido como um todo. E o Henry James, obviamente, eu reconheço toda a importância de todos os autores e tudo mais. É uma questão de gosto pessoal. Eu acho A Fera na Selva uma belíssima novelinha. Principalmente pra você, pô, passar aquela tarde que tu tá enfastiado. Isso aqui, ó, flui que é uma beleza. E ela ficou muito famosa porque foi publicada numa edição toda bonitinha pela Kozak Naif, né? A finada Kozak. E eu lembro que a época da falência da Kozak, essa novela tava, tipo, 300 prata. E é um livrinho realmente dessa finura, desse tamanico aqui. E aí eu achei essa ali e tal, achei essa no precinho. Precinho que eu falo, tipo, 10, 15 prata. Pela curiosidade, né? Kozak pulando, pulando, pulando. Li. É uma boa novela, tem uma boa lição de moral, digamos assim, né? E. Enfim, é tudo que uma novela competente pode pedir a Deus pra ser. Mas é isso, tipo, não faz muito parte daquilo que eu coleciono como experiência literária, né? Que eu penso como experiência literária pra manter aqui. Então ela vai voar. Mas é uma bela experiência literária, inclusive. Muito boa. Depois, Jack Kerouac, Poemas Dispersos, que é da Visor de Poesia, é uma editora espanhola. Assim, é muito maneiro você ter esse acervo de poesia do Kerouac. É um cara que acho que boa parte da poesia dele não veio para o Brasil, né? Ele é bastante publicado pela LPM, tem alguma coisa na Companhia das Letras também, em outras editoras. E assim, é uma experiência de poesia. Eu, na verdade, tenho minhas questões com o movimento beat. Muitas questões. E assim, é uma experiência que ela passa por mim e ela vai, assim, né? Tipo, eu não me ligo muito. Então ela tava aqui na estante só esperando o momento dela de partir, de fluir. Esse livro aqui eu peguei no sebo Alfarrábio, Cronópios e Famas, da Nina, que sempre descola, sempre desenrola coisas muito fora da caixa, assim, uma curadoria muito bacana. E aí, li, tava esperando o momento de partir, chegou o momento de partir, né? A limpa do final do ano é exatamente para isso. E estará em excelentes mãos daqui a uns dias. O outro livro que vai partir, Sovietistão, da Erika Fatland, foi publicado pela Ainé. E aí eles fazem essa capa tipo mangá, assim, né? Capa mesmo, à frente do livro não tem nada. Cara, a gente, curiosidade, né? A gente tinha separado esse livro para ser a série do primeiro semestre do ano passado. E conforme a gente foi lendo, a gente foi achando que era um livro bastante monótono, né? A gente queria falar sobre os 5 países que foram parte da União Soviética. E aí a gente queria pensar características, a experiência deles, né? E fazer uma série bem maneira, bem completona. A Nathalie desenvolveu um projeto gráfico para a série que foi, assim, absolutamente brilhante. A gente queria muito ver se emplacava esse projeto em outra parada, porque é meio que um desperdício manter ele aqui com a gente. Mas não funcionou real. Eu acho que as experiências, em muitos momentos, elas são muito superficiais, muito focadas num meio jornalístico, que é às vezes até bastante infantil naquilo que observa, sabe qual é? Pelo menos foi a minha opinião, acho que a da Paty diverge um pouco, mas ambos concordamos que para fazer uma série seria muito difícil extrair também o conteúdo em relação ao entretenimento, né? A discussão, a forma como a gente lida com isso e consegue dar dinâmica. Então acabou que a gente abortou a série, né? A gente deixou de lado, não fizemos, li o livro inteiro.
Eu acho que existe um guia de curiosidades aqui que é legal, mas nada de muito especial. Então é por isso que tá saindo. E Revoada dos Galinhas Verdes. Esse livro aqui que a gente ia fazer também em julho do ano retrasado, se eu não me engano. E aí a gente não fez, a gente pulou o mês porque a gente queria falar um pouco sobre integralismo no Brasil, como aquilo estava tomando força, né? Era um período muito próximo das eleições, e a gente via bastante manifestações de um movimento integralista junto com movimentos neonazistas, né, de extrema-direita, de supremacia branca, ganhando muita força. E a gente achou que esse episódio da Revoada dos Galinhas Verdes, lá em 1935, fosse um bom mote para a gente conseguir abordar. Só que esse livro, esse conjunto de memórias do Fulvio Abramo, ele tem problemas de historicização, assim, foi esquisito a experiência de leitura. Não foi uma experiência de leitura boa. Esse aqui definitivamente não foi uma experiência de leitura boa. E aí a gente desistiu de fazer a série. Ele estava por aqui porque eu tenho um material muito grande sobre integralismo e sobre movimentos de extrema-direita no Brasil, em que eu estava fazendo alguns trabalhos sobre. Mas aí eu consegui retirar aquilo que eu precisava aqui do livro, guardei em formato digital, e aí sempre que eu precisar consultar eu já tenho outra fonte, então acho que o livro em si ele pode ocupar outros lugares, outras posições que não aqui em casa, sacou? Mas é isso, esses dois livros eram projetos que a gente tinha aqui no podcast que acabaram não indo para frente, né? A gente recalculou a rota, como diria um bom coach, e acabamos fazendo outras coisas que nos eram mais interessantes. É por isso que é muito maneiro você ter um projeto que é seu, né? Você pode fazer aquilo que você quiser. No caso, que é nosso, porque eu divido com a Patrícia. Mas aí as opiniões bateram. Outro livro, Leão Tolstói, 3 novelas, A Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Illich e Sonata Kreutzer. E aí, cara, eu acho que é mais uma questão de repetição. Apesar de eu ser um fissuradinho por tradução, eu tenho muitas edições do Dostoiévski, que é um autor que eu mergulho legal. O Tolstói eu leio bastante também, mas eu não. Os processos pelos quais ele passa de editoração no Brasil já não me pegam tanto mais. E aí tem as 3 edições separadas, né? Vinha até uma caixinha da editora 34, que são edições que eu tenho, que saiu também pela editora Todavia, com tradução do Rubens Figueiredo, se eu não me engano. Que eu não tenho, porque eu tenho a da 34. Eu acho que o Sonata Kreutzer saiu numa edição também da Carambaia, que tem escritos do Tolstói e da Tolstaia, né? A sua esposa. Então acaba que são muitas edições dos mesmos contos, e aí eu defini que, até por motivos de confiabilidade, de tradução e da própria coleção Leste, eu teria aqui na minha estante o da editora 34. Então esse aqui eu vou acabar passando. Mas assim, são 3 contos inesquecíveis. Eu acho que o Sonata Kreutzer, ele é um conto que deveria ser melhor abordado pelo mundo literário aí afora. Eu acho um contaço, assim, dos 3 é o meu preferido. E é isso. Tolstói na pista. Agora esse aqui eu acho que bastante gente vai se surpreender aí, ó. Contos de horror do século XIX, escolhidos por Alberto Mangel. Cara, esse livrão, ele é meio que um livro canônico, né, da questão do horror. E aí ele passa muito pela questão de, pô, reunir uma galera muito braba. Ele é um livro que é meio colocado como biblioteca básica do pessoal do sebo Clepsidra, que, pô, tem eles são editora também, né? E eles são muito ligados a esse movimento gótico, né? E aí aqui acaba pegando boa parte de autores que participaram da literatura gótica como um todo, em diferentes países, regiões, etc, né? Só que, pô, não é uma parada que me pega tanto, sacou? Eu passei pela experiência de leitura, reconheço algumas coisas muito boas aqui, algumas coisas que eu vou utilizar,
invariavelmente. Mas o livro inteiro, por si só, eu acho que vai fazer muito bem a algumas outras pessoas, né, que farão um uso muito melhor do que eu. Acho que é um material muito valioso, cara. E o Alberto Mangue é um maluco que entende muito de literatura, sem a menor sombra de dúvida. Então, pô, eu acho que é essa parada. Eu acho que não tá no meu radar trabalhar tão profundamente com isso daqui. São leituras, a grande maioria dos contos são excelentes contos, são belíssimas leituras, mas é um livro que eu não tenho intenção de manter aqui, pelo menos não agora. Eu vi que teve uma época que ele estava esgotado e aí ele estava custando uma grana ferrenha, assim, uma grana legal, mas eu acho que agora voltou a ser reimpresso e aí voltou aos preços normais, né? Preços normais, porque o livro deu uma aumentadinha de preço legal e razoável. E aí vem um, que é esse aqui, ó, Caput, que é uma adaptação do Guazelli da obra do Curzio Malaparte. Eu tenho o livro do Curzio aqui que eu não li ainda, mas basicamente é a história de um jornalista, né? O Curzio Malaparte cobria a Segunda Guerra Mundial e aí ele foi relatando jantares e conversas do lado inimigo, criou o livro, né, Caput. Só que junto do livro, depois, né, junto do livro não, perdão. Depois do livro, o Guazelli pegou para fazer a HQ, que é um guache todo preto e branco, que é maravilhoso, mano. Tipo, isso aqui esteticamente é absurdo, sabe qual é? É brincadeira. Isso aqui é lindo, assim, esteticamente falando, obviamente. E aí tem umas partes que eu acho que são meio nostálgicas, que são coloridinhas. Isso daqui, cara. Você pode não entender nada, mas é um puta trabalho de arte real, assim. É aquela parada, eu tenho o livro aqui, eu tenho tanto o Caput quanto A Pele, né? Que é o livro mais conhecido dele. Que eu pretendo ler em algum momento. Não sei qual, nunca sei qual. Mas tá aqui, eu vou ler. O quadrinho é uma linguagem que eu passei a consumir muito depois de começar a conversar com a Paty. Eu tinha parado, mas a Paty foi me incentivando muito. E aí no podcast a gente começou a colocar mais quadrinhos também. Então tem alguns bons episódios sobre quadrinhos aqui. Só que é uma parada que roda bastante, né? Da minha estante, assim, eu vou lendo, vou passando. Eu tenho amigos que trabalham com arte, amigos que são tatuadores também, trabalham com design, que acabam tirando bastante informação e é uma linguagem maneira. Então é mais uma ponte que a gente cria de diálogo, né? De um diálogo que não se baseie só nos problemas da vida, mas também que se baseie um pouquinho em arte. Então acho que essa parada de pô, poder espalhar uma parada que é bonita vem a partir de um trabalho que me parece muito bem escrito, um trabalho documental sobre um período nefasto da história, mas que todo mundo precisa, né, conhecer, precisa conversar, precisa discutir. E é mais ou menos nessa intenção. Da mesma forma que vai também o quadrinho de Kaniko-sen, que a gente comentou ano passado, junto com um livro Kaniko-sen, né? O quadrinho mangá, né? E aí, pô, maravilhoso, assim. Ele é muito bom em tentar traduzir a história em si, né? O que é material do livro do Takiji. Porém, ele não consegue chegar nas imagens que Kobayashi descreve, assim. São imagens e fenômenos lindos que acabam ganhando um ar meio surreal. E realmente é muito difícil de você colocar isso de maneira gráfica, né? Teria que usar de outros tipos de recurso. Mas, contudo, entretanto, eu acho muito importante que a gente tenha releituras e tenha a divulgação de uma obra de vanguarda e de uma vanguarda que seja tão libertária quanto a literatura proletária japonesa, né? E aí a gente tem o livro, que veio pela editora Etia, e a gente tem um quadrinho, que veio pela editora Veneta, que também cumpre um papel bastante competente, mas não forma a voluptuosidade das imagens que o romance do Takiji forma. E aí eu prefiro manter o
o romance aqui, porque é uma parada que eu quero trabalhar bastante sobre em si ainda, e que faz parte daquilo que eu gosto como literatura. Eu acho que ele é extremamente radical e poético naquilo que ele se propõe a fazer, naquilo que ele se propõe a mover no mundo material, não? Que é o que uma vanguarda deve ser. Então eu passo o quadrinho para frente porque pode pegar outra pessoa e eu acho que vai ser uma experiência válida, minimamente válida. Outro livro que eu tenho aqui, A Máquina Fantástica, que foi um dos títulos dado para Invenção de Moral, do Bioy Casares. Eu tenho aquela enciclopédia do Bioy, né? Tem volume A, B, C, colorido e tal. E lá tem meio que a obra inteira do cara, um dos livros mais fantásticos, mais absurdamente bem escritos que eu já li na vida. E aí eu vou mandar para frente, porque é isso. Sempre que eu precisar, eu já tenho onde consultar. E a questão desses fatores de editoração, o Bioy Casares não é o autor que eu fico, né, esmiuçando como foi traduzido, ter tantas edições, repetidas edições. Eu tenho isso com alguns autores, mas eu sei bem quais autores são. Eu tenho esse controle. Esse aqui é um livro que eu comentei perto do ano passado aqui no podcast. Ideias Rimam Mais Que Palavras, volume 1, do MC Rashid. Aqui o Rashid escreve o processo criativo, a motivação, um pouco da sua história por trás daquilo que ele compôs como rapper aqui, principalmente no começo da carreira, né? Vai até 2012, 13 ali, basicamente. E eu acho que é um livro, pô, ele é muito maneiro pela iniciativa e que vai estar em melhores mãos do que as minhas, porque eu não sei se eu vou ficar produzindo conteúdo sobre rap e ficar falando sobre hip hop assim, né, de maneira como eu vinha fazendo aí há uma década. Minha parada tá na literatura, em rodar conteúdo sobre literatura, e quando isso cruza com a cultura hip hop, melhor. Mas nesse caso específico, né, de um MC destrinchando as letras dele e a forma como isso o toca, como isso motiva, né, essa retroalimentação do próprio material musical, no caso, para a cultura, isso já é uma parada que não me pega tanto. Eu vou mandar para quem for usar melhor do que eu, sacou? Eu acho que é bastante isso, assim. Rashid é um MC de primeira, recomendo demais que vocês conheçam. E reforço aqui o que eu reforcei no vídeo que eu comentei. Conheçam a editora Litera Rua, que faz um trabalho muito importante para a documentação e história do rap brasileiro, certo? Então, show. Vamos aqui, edição antiga, As Portas da Percepção, O Céu e o Inferno, do Aldous Huxley. Isso aqui se encaixa bem no caso de eu ganhei edição nova. E aí eu acho que eu vou fazer a coleçãozinha nova do Huxley, é um autor que me interessa muito, mas principalmente, no caso de Estudo, As Portas da Percepção e O Céu e o Inferno. Eu acho que o Huxley é um cara bastante interessante para se trabalhar. Eu acho que ele tem ideias muito interessantes e grossaram nosso tempo, né? Muito antes dele ter acontecido. É isso, cara. Não tem muito mistério, não. Eu não vou ficar pegando uma edição repetida, assim, ficar colecionando. É o que eu falei, eu tenho isso com certos autores só. Então, fé. Vamos que vamos. Depois, pô, esse aqui, cara. Esse aqui foi se pá, a maior surpresa de 2023. E o vento levou. Eu tenho ele em 2 livros, né? Com a edição da Best Bolso, que foi o que eu consegui achar. E ele fez parte do nosso Clube Porradeiro. Inclusive, o Clube Porradeiro tá com inscrições abertas. Momento merchan aí. Pra esse semestre, né? Então a gente vai ler Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. O formulário de inscrição tá aqui embaixo. É só você preencher seu nome e seu e-mail. E aí são 4 reuniões que a gente vai fazer. Uma a cada mês, é o último sábado de cada mês, que a gente se reúne para debater o livro. E é totalmente de graça, é só chegar, ler com a gente, ir pro encontro, trocar essa ideia e trocando informação. A gente tá muito animado.
A gente fez 2 edições do clube e foram muito maneiras, de verdade. Foi um dos nossos projetos de maior sucesso e satisfação pessoal, principalmente, de 2023. Então chega junto. E esse projeto é justamente para a gente tirar calhamaços das nossas estantes e poder tocar para frente. E um deles era justamente O Vento Levou, um novelão que se passa na Guerra da Secessão Americana, né? E aí ele tem, sim, sérios problemas em relação a questões raciais, principalmente. Mas o processo de leitura e entender como essas questões raciais estavam colocadas no tempo em que se passa o livro e no tempo em que a Margaret Mitchell escreve o livro, né, a dimensão que ela tinha disso, o local, foi motivo das nossas discussões no clube também. Então foi profundamente valioso. É novelão, novelão legal, assim, novelão naipe mexicano, naipe novela da Globo. Bem folhetinesco, com bastantes plots, sabe qual é? Nenhum personagem é adorável, todo mundo é extremamente odioso, principalmente a Scarlett. E, cara, você vai se sentir muito envolvido, com certeza. Mas novelões não fazem parte exatamente daquilo que eu busco como literatura para manter aqui, né? Mais uma vez, né? É minha biblioteca, são as minhas opções, são os meus gostos literários. Então, foi uma bela experiência de leitura que provoca muita discussão, que tem suas polêmicas e que devem ser debatidas a sério. Foi isso que a gente tentou fazer no clube, dadas as nossas limitações para debater isso, mas a gente correu atrás, a gente ouviu, a gente falou, e eu acho que foi muito produtivo. Porém, para se manter aqui na estante não é uma parada que vai rolar, sacou? Mas quem pegar, pode ter certeza que vai ficar feliz, viu? Já tô avisando aí. Maneiro, maneiro demais. Maneiro mesmo. Outro livro, meu queridíssimo Siddhartha Ribeiro, Sonho Manifesto. Aqui tem 10 ensaios que são meio textos, colunas, meio ensaios assim, falando sobre as possibilidades do homem na Terra e como a gente trata o mundo e a importância dos sonhos. E aqui são ensaios que refletem muito mais o pensamento do Siddhartha, né? Ele se coloca muito mais como um pensador, como um formador de opinião sobremaneira. Não são textos tão científicos como foi o Noite do Oráculo, né? Que é o livro que ele fala sobre a pesquisa dele sobre os sonhos e tudo mais. E aqui eu acho que tem uma validade em relação ao pensamento do próprio Siddhartha, que a gente pode encontrar também em diversos podcasts, entrevistas, mesas, eventos que ele participa, e pode ter isso documentado na estante. Eu li, acho a experiência válida, desde sempre eu já disse que eu concordo com muitas das coisas que ele fala, com outros posicionamentos nem tanto, mas eu acho que isso faz parte do jogo, todo mundo é assim, né? Eu sou assim com a minha família, com a própria Paty, né? Então faz parte. Mas, dentro do trabalho do Siddhartha, o Oráculo da Noite, ele é o livro, ele é um livro seminal para aquilo que eu também pretendo ir desenvolvendo com o tempo. E eu acho que o Sonho Manifesto ele pode rodar por aí. Eu sei que tem muita gente que gosta, muita gente que curte. Então, acho que é meio que isso. Tá tudo certo, tudo bem. Fica triste comigo não, Siddhartha. Você mora no meu coração ainda, você é foda. Mas vamos lá. Outro livro, Travesti, que é um quadrinho do Edmond Baudouin e do Mircea Cartaresco. Eu gosto muito do Cartaresco, tem um ensaio sobre o Nostalgia publicado em algum lugar por aí da internet. E aqui a gente tem a subversão da subversão, né? E é um quadrinho violento, bastante onírico, como boa parte dos trabalhos do Cartaresco prometem ser. Mas é aquela coisa da questão estética que o quadrinho traz, que ele pode ajudar a conversar com outras pessoas, né? Então eu acho que vai ser maneiro passar esse quadrinho para frente, trocar uma ideia sobre ele e explorar. Ele é bem rústico nesse sentido, é um traço bem grossão assim, sabe? E ele tem, de certa forma, ele é um pouco
inacabado e tal. E aí tem várias imagens de borboletas gigantes, igual vocês viram aqui por último, né? Tem um monte de situações aqui. Ele é violento, ele tem uma série de questões pesadas por cima. Mas como experiência estética, eu acho que ele pode ser bastante legal para abrir algumas conversas com uma galera aí. Então por isso que ele vai. Depois é um livro que vai aparecer aqui na semana que vem, que é O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. Foi o último livro que eu li no ano passado. O Rick Rubin é um dos meus produtores favoritos, né? Ele foi um cara que foi vital pro hip hop ser o fenômeno que é hoje. E aí ele pegou as experiências dele com diversos artistas de diversos gêneros e mais aquilo que ele conhece, é um cara que tem uma bagagem muito grande, e condensou nesse livro sobre o que é criatividade, como ativar a criatividade, né? Uma forma de ser criativo. Eu acho que tem algumas lições válidas em relação à disciplina, principalmente, né? Você tem que ser disciplinado para ser criativo, não tem jeito. Mas tem outras questões que são meio que viagem dele. Ele mistura um monte de formas religiosas, ritualísticas, orientais, que é uma parada que parece que ele deu uma mergulhada legal. Existe uma visão de mercado um pouco deturpada, né? Enfim, existe uma questão também de haver uma metafísica da inspiração, isso me pega um pouco. Mas assim, nada que desabone o Rick Rubin pra mim, né? Eu acho que fica aqui no mesmo comentário do Siddhartha. E eu acho que ele vai fazer muito bem pra uma galera que produz conteúdo e que vai acabar parando nas mãos, inevitavelmente, né? Porque eu vou mandar. Então, o ato criativo, uma forma de ser, já tem a sua contribuição aqui pro Rede Poderosa, porque virou motivo de vídeo, mas não ficará na minha estante em 2024. E por fim, um dos livros que eu mais gosto dessa pequena lista que eu trouxe aqui para vocês, dentre tantos outros, que é o Sibyllites, do Leonardo Frois, nessa ediçãozinha linda da Chão da Feira, que é uma editora de Minas, se eu não me engano. E aí é um livro de poemas, e tem poemas em prosa aqui, e tem essas ilustrações bastante doidonas, assim. Coisa linda, cara. Bem bonito. Bem bonito, é uma edição bem bonita. Livro, mas muito bem trabalhado. Eu gosto muito. Só que eu tenho a edição completa da poesia do Frois, que saiu pela editora 34. Apesar de ser um poeta que eu gosto muito e tenho um afeto, e tem toda uma certa identificação, né? Ele é de Petrópolis, se eu não me engano. E Petrópolis é uma cidade que eu gosto bastante também. Acaba que eu não tenho consultado tanto Frois assim. E quando precisar, tem a obra completa dele. Então, apesar de ser um pequeno tesouro essa ediçãozinha da Chão da Feira, esse papo até esgotado, não sei, eu vou passá-la porque eu acho que é um regalo que tem que estar nas mãos de outras pessoas, certo? Então, acho que é essa parada. Eu fiz essa pequena lista daquilo que tá indo para fora. A gente trocou uma ideia aqui sobre várias coisas. Eu espero que as pessoas que receberem esses livros se sintam felizes. A galera da biblioteca que vai pegar outra parte desses livros também se sinta feliz. Eu estou feliz. Começamos 2024 aqui no Rede Poderosa. E não poderia deixar de dar o recadinho. Se você chegou até aqui, se inscreve aqui no canal. Né? Dá um joinha. Comenta também se você costuma fazer limpeza nas suas estantes, se você já leu algum desses livros. Vamos trocar uma ideia, é sempre bem-vindo. E o Rede Poderosa também é um podcast que está nos agregadores de podcast favorito. Então tem o nosso conteúdo original aqui no YouTube, mas a gente também está nos seus ouvidos. Então segue a gente por lá, também é muito importante. Segue a gente no @Central Rede Poderosa nas redes sociais, principalmente Instagram e TikTok. Qualquer coisa é só mandar um e-mail para redepoderosa@gmail.com. O Clube Porradeiro vai ler Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. O formulário de inscrição tá aqui embaixo. O clube é de graça. Um encontro mensal no último sábado de todo mês. Pode colar que vai ser muito maneiro. Essa é a última semana de inscrição nos cursos de verão da Livre Literatura, da Débora, que a gente já entrevistou aqui ano passado.
Se você comprar pelo link que tá aqui embaixo, o seu curso, são 10 opções de curso, você ajuda o Rede Poderosa, uma graninha, e ainda dá uma fortalecida na tua formação nesse janeirão de meu Deus aí, enquanto você tem uma folguinha, uma animação, né? O ano tá só começando, comece com o pé direito, certo? Eu acho que é isso, a gente vai continuar se falando esse ano, semana que vem. Na verdade, sexta-feira, né? Porque sai episódio novo sexta-feira. E tchau!